Jesus nos abençoe. Senhor Jesus, amado Mestre, que o Senhor nos inspire, que possamos manter a sintonia com os bondosos amigos espirituais, que o Senhor abençoe todos aqueles que estão nos acompanhando, graças a Deus. Estamos no Espiritismo em Ação com um tema muito importante, que é reunião pública, como realizar. Mas por que nos reunirmos? Não podemos fazer em particular o que cada um de nós propõe fazer em comum? Qual a utilidade de assim nos reunirmos num determinado dia? O resultado dessa utilidade está na comunhão de pensamentos, pois uma reunião é um conjunto de pensamentos e quando eles estão elevados, ele opera muitos benefícios, principalmente porque traz um foco de energias radiantes e que neutraliza, sobretudo, a ação dos maus espíritos. Isso Allan Kardec nos disse na Revista Espírita de 1868. O Espiritismo deve ser apresentado por seus profitentes em sessões públicas, está em André Luiz. Nós não podemos, nesse momento, deixar de trazer o exemplo grandioso do Mestre Jesus, que atraía as multidões, que o seguiam, e ele falava às multidões com seu magnetismo, às assembleias, como o Sermão do Monte, onde ele trouxe para nós as lições eternas das bem-aventuranças. Em Paulo de Tarso também, Paulo reunia nas igrejas nascentes, nas rotas de divulgação, trazendo o seu verbo inflamado de amor a Jesus e da propagação da Boa Nova. E em Kardec, nós temos, com as suas viagens de 1862 e o ano também de 1864, Kardec visitava as casas espíritas, os grupos espíritos fundados, e ali ele proferia a sua palavra, que era como um verdadeiro curso de espiritismo, tamanho magnetismo do codificador. E Dr. Bezerra de Menezes? Dr. Bezerra de Menezes, ele, no ano de 1886, o presidente Quadros teve que instalar um salão para que pudesse atender a divulgação, a preleção da doutrina espírita. E quando assim ele arrumou, naquele ano, cerca de 2.000 pessoas compareceram para ouvir as lições do Espiritismo. E Dr. Bezerra prossegue, então, quando de 23 de maio de 1889, ele escolhe, então, o dia de sexta-feira para realizar semanalmente as preleções do Evangelho, do estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, aberto ao público, e o resultado foi do mais proveitoso, diz-no Francisco Aquarone, que os adeptos prestigiaram-lhe a ação com uma frequência constante, desusada e francamente animadora. Então, nós vemos que as preleções do Evangelho, as lições da Boa Nova, encontram na casa espírita o local, porque o centro espírita ele é um ponto do planeta, onde a fé raciocinada estuda as leis universais, mormente no que se reporta à consciência e à justiça, à edificação do destino e à imortalidade do ser. A casa espírita é um lar de solidariedade, a casa espírita é um hospital, a casa espírita é a escola mais importante da nossa alma, no dizer do Espírito Emmanuel, e do qual nós somos testemunhos, porque ali encontramos na casa espírita, que é a nossa escola da alma. Então, o centro espírita é o local
da divulgação, da propagação do Evangelho e da evangelização da nossa alma. Que benefícios nos traz as reuniões públicas na casa espírita? A reunião pública, ela recupera as perdas fluídicas, porque nós estamos numa assembleia em que o ser coletivo, a união de ideais, de esforço, forma como que um foco irradiante, e ele provoca fluidos benéficos, salutares, porque a força que está, que congrega várias pessoas pensando no bem, num dia só, que ali está, mais a ação do plano espiritual, que também participa e está na casa espírita, e no dia da reunião pública ali comparece para auxiliar os encarnados que ali permanecem. Então, ela recupera as perdas fluídicas. Então, imaginemos a importância que representa ir à terça-feira na casa espírita. Ela neutraliza a ação dos maus espíritos, evangeliza a nossa alma, divulga o espiritismo consolador prometido por Jesus, desenvolve os médiuns falantes, ou seja, através da mediunidade da palavra, e proporciona o tratamento espiritual, pois é um dos aspectos, princípios do tratamento espiritual, o paciente estar na terça-feira na Evangelho Terapia, e nos traz a presença dos bons espíritos. Mas quais são as causas do esvaziamento do público, que muitas casas espíritas têm pouco público, poucos frequentadores? A que se deve isso? Então, Divaldo Pereira Franco, em conversa com dirigentes espíritas, ele apontou 3 aspectos. Primeiro, a falta do conhecimento das pessoas que frequentam os centros espíritas. Segundo, preconceito que ainda há contra o espiritismo. E terceiro, a falta de estrutura nos programas doutrinários, que nos chama, sobretudo, a atenção esse item que nos compete. Nas palestras simultâneas, encontramos um programa que atrai, e aqui nós apresentamos aqui um resultado de julho de 2019 a maio de 2020 no Centro Espírita Caridade Caminho de Goiânia, em que a reunião pública se desenvolve com o Salão do Evangelho com perguntas e respostas e salas simultâneas, tanto presencial, como agora não está funcionando, mas temos a experiência do presencial e online, através das lives. Então, nós destacamos aqui que, através da transmissão, nós desenvolvemos 34 palestras online, sendo que dessas 34, 4 foram transmitidas para a TV Mundial de Espiritismo, no trabalho que nós também estamos entrelaçados na divulgação da doutrina espírita e no oferecimento das palestras pelo canal da TV Mundial do Espiritismo. Então, nós tivemos 12 palestras do Salão do Evangelho, com perguntas e respostas online, vícios e problema, 2 palestras, depressão e tormento da alma, 2, vida em família, 3 lives nesse tema, morte, 1 live, reencarnação, 1, e temas especiais. Nós desenvolvemos 13 temas especiais, em decorrência são temas como culto do Evangelho no Lar, através da campanha do Evangelho no Lar. O tema A Vida Continua, são programas especiais relacionados às atividades da Casa Espíritas, que também foram oferecidos temas de palestras online. E na parte presencial, física, nós tivemos na instituição 128 palestras nesse período. Então, nós podemos ver que o atendimento na Casa Espírita nesse período atingindo 162 palestras, sendo presencial na instituição, e também na instituição eram transmitidas as palestras, as lives. E que nós destacamos aqui
o trabalho das pedido de vibrações a encarnados e a desencarnados, que é muito importante. E nós podemos ver que isso demonstra a dimensão do trabalho da reunião pública na terça-feira, a dimensão espiritual, em que nós tivemos grande alcance nas palestras virtuais, como o compartilhamento, as curtidas, visualizações e até mesmo comentários, não perfazendo um total nesse contexto complexo aí, amplo, de 49.141 benefícios prestados pela reunião pública. E destacamos que um trabalho como esse requer de todos nós, pela seriedade dele, pelo comprometimento com o público que busca a casa espírita, de uma preparação da sua equipe, uma preparação que antecede a reunião pública, bem como no dia da reunião pública, desde a recepção do público, o acolhimento, a escolha, o encaminhamento para a escolha livre do tema que a pessoa vai escolher pelo seu interesse. Os temas atuais são temas atrativos, e o Salão do Evangelho com perguntas e respostas. E também o passe que é dispensado a todos, o passe magnético, a corrente magnética de atendimento, nesse dia também faz parte do trabalho que ali é realizado, bem como também a água fluidificada, o trabalho da livraria, o trabalho do pedido de atendimento ao culto do Evangelho no lar, àqueles que solicitam, bem como inscrição por noções básicas. E termina com a avaliação de toda a equipe e organização de todo o local. Boa noite, meus amigos. Novamente, sejam bem-vindos à Casa Espírita Caridade do Caminho. Estamos aqui para poder falar sobre o capítulo 15 do Evangelho, para da caridade da salvação. Que o material das palestras estão no site www.centroespírita.com. Você encontra material de apoio para a realização das palestras simultâneas dos diversos temas, e também o Centro Espírita Conectado oferece a experiência que está ali também de mais outras casas realizando as atividades virtuais através do site da TV Mundial de Espiritismo, www.tvmundial.com. E nós temos também, importante, o site da globaljesus.net, as palestras do culto do Evangelho no lar, e ali você encontra também mais conteúdos para poder aperfeiçoar e o roteiro na realização do culto do Evangelho no lar. André Luiz, ele diz que serão trazidos aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores, e torna-se imprescindível limitar-lhe a zona de influenciação nesse templo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. Não podemos esquecer que os espíritos estão realizando atividades imensas no dia da reunião pública, pois eles ali comparecem, levam espíritos necessitados, auxiliam os encarnados que ali vão, desligando entidades, auxiliando, socorrendo, abrindo o campo mental à intuição, à saúde. E Allan Kardec também nos diz que numa reunião, além dos assistentes corporais, há sempre ouvintes invisíveis, não podemos esquecer. E onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas. E o mais importante, a presença de Jesus nas assembleias coletivas, que Jesus está conosco em Mateus 18:20. E você quer levar as multidões para a reunião pública da sua casa? Que Jesus nos abençoe. Amado Mestre, agradecemos-te, Senhor Jesus, por esta oportunidade de divulgar as tarefas da Casa Espírita. Que o Senhor abençoe a todos os corações,
que estão nos ouvindo, de todas as casas espíritas aqui conectadas. Graças a Deus.